sociedade, resgatando o respeito e a dignidade que o merecem. Sugerimos que o projeto seja articulado em parceria com a Secretaria de Saúde, Assistência Social, Educação e Cultura, bem como entidades de sociedade civil que já atuam como a terceira idade. Atenciosamente, Sala de Sessões, 5 de junho, Reutemann Manganelli, bancada do PP. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência número 60/2025. Pedido de providência número 60/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador signatário, integrante dessa Casa Legislativa, vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal providências quanto à necessidade de reparos e ou substituição dos pisos das calçadas da Praça Central. Justificativa. Tal demanda se justifica devido ao atual estado de conservação das calçadas, que apresentam desníveis, rachaduras, buracos e outras irregularidades que comprometem a segurança dos pedestres, especialmente aos idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. A melhoria da pavimentação nesse local é fundamental para garantir o tráfego seguro e a população e contribuir com a estética urbana, valorizando um espaço público de grande circulação e importância social. Solicito, portanto, que seja realizada a vistoria técnica no local, seguida de devida manutenção e ou troca dos pisos, conforme a necessidade identificada. Atenciosamente, Sala de Sessões, 5 de junho, Reutemann Manganelli, bancada do PP. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 18/2025. Indicação número 18/2025. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, a vereadora signatária, integrante dessa Casa Legislativa, vem, após ouvido do outro plenário, solicitar ao Executivo Municipal a criação de um projeto de lei que disponha sobre a proteção, bem-estar e direito dos animais domésticos no município de Manoel Viana, bem como defina de forma clara os atos considerados como maus tratos, estabelecendo punições, multas e sanções administrativas para os infratores. A proposta visa ainda que os valores arrecadados com as multas aplicadas sejam destinados exclusivamente à implementação de políticas públicas voltadas à causa animal, especialmente no que diz respeito à castração, tratamento veterinário, alimentação e abrigo para os animais em situação de vulnerabilidade. O objeto principal dessa iniciativa é promover a melhoria da qualidade do meio ambiente urbano, assegurar a proteção e integridade física dos animais domésticos, estimular a conscientização da população quanto aos cuidados e responsabilidades na convivência com os animais, incentivar uma relação respeitosa e harmoniosa entre a comunidade e os animais, garantindo saúde, bem-estar e dignidade a todos os seres envolvidos. Justificativa. Desta forma, acreditamos que o referido projeto de lei representará um grande avanço à política municipal de proteção animal, demonstrando o compromisso do poder público com a vida e a ética em relação entre humanos e as demais espécies. Na certeza de contar com a atenção e sensibilidade do Executivo Municipal a essa importante causa, coloco-me à disposição para colaborar no que for necessário para o desenvolvimento da matéria. Manoel Viana, 3 de junho, Catiane Moura, bancada do PSB. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 58/2025. Projeto de lei número 58/2025. Institui o Programa Comunitário de Abastecimento de Água e autoriza a concessão de uso de poços artesianos por associações comunitárias. Justificativa. Senhores vereadores e vereadoras, versa o presente projeto de lei sobre a instituição de programa comunitário de abastecimento à água e autorização de concessão de uso de poços artesianos por associações comunitárias, bem como para a regularização de uso do poço artesiano pela Associação Comunitária dos Moradores da Barragem do Itu, considerando a necessidade de termos regulamento a delegação de uso, em especial regrada a prestação já realizada, em conformidade com as orientações via Procuradoria e consultoria externa da DPM, no que cabe à realidade local e considerando a autonomia municipal e a prestação de serviços públicos relacionados ao saneamento básico,
Notadamente, quanto ao de abastecimento de água, apresentamos o presente projeto de lei. Diante dessas razões, solicitamos aos nobres vereadores que avaliem o presente projeto de lei e aprovem. Atenciosamente, Manuel Viana, 30 de maio, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 59/2025. Projeto de Lei 59/2025 autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade em caráter emergencial e de excepcional interesse público nos termos da Lei Complementar número 40, de 3 de abril de 2019. Justificativa. Senhores vereadores e vereadoras, verso o presente projeto de lei sobre a contratação de motoristas vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Todos os contratos descritos no item 1 são para ocupar vagas de servidores efetivos que ora desempenhem suas funções em setores administrativos pela gestão pública e para substituir motoristas em licença-prêmio, direito adquirido conforme RJU. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem. Atenciosamente, Manuel Viana, 30 de maio, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 60/2025. Projeto de lei número 60/2025. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade em caráter emergencial e de excepcional interesse público, nos termos da Lei nº 40, de 3 de abril de 2019. Justificativa. Senhores vereadores e vereadoras, verso o presente projeto de lei sobre a contratação de pedreiro e serviços gerais vinculados à Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos. Os cargos de serviços gerais justificam-se por motivos de limpezas gerais em nossa cidade, uma vez que o município vai passar pela época de podas de árvores, que nessa época triplica o serviço da coleta de galhos e limpeza dos mesmos. Também pelas demandas diárias de serviços gerais da Secretaria de Obras. Já o cargo de pedreiro justifica-se pela grande demanda de serviços técnicos de pedreiro e no nosso quadro de funcionários temos somente um servidor para todas as demandas do município, para que com os mais um servidor possamos atender melhor nossos munícipes. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem. Atenciosamente, Manuel Viana, 2 de junho, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 61/2025. Projeto de lei 61/2025. Altera dispositivos nas leis número 1553 de 2007, de 5 de dezembro de 2007. Altera pela Lei 3476, de 12 de fevereiro de 2025, e concede aumento real para o quadro efetivo do Magistério Municipal, que estiveram regidos pela Lei 1553 de 2007, para fins de complementação do piso do magistério. Justificativa. Senhores vereadores e vereadoras, verso o presente projeto de lei, apresentar a esta colenda Casa Legislativa para apreciação e aprovação, alteração dos índices entre os níveis, bem como apresentar a proposta para pagamento do piso do magistério dos professores, através de um ganho real. Esses profissionais ficam regidos pela Lei nº 1553/2007, Plano de Carreira, considerando que, à força da Lei 3308/2024, esse grupo de professores foram colocados no quadro em extinção. Para que se possa atender à lei do piso do magistério, será fundamental fazer o ajuste dos índices entre os níveis, levando em conta o impacto financeiro que irá produzir em razão dos referidos ajustes. Estamos falando de um acréscimo de 72,7265%. Ajustes levando em conta apenas o nível 1, classe A, mas que no caso concreto devemos considerar que a absoluta maioria dos professores estão no nível 3 e nas classes finais, o que aumenta ainda maior o impacto financeiro. A partir da aprovação do presente projeto de lei,
Todas as distorções serão corrigidas entre os professores novos que têm um novo plano de carreira e os professores antigos que passam ao quadro de extinção e que permanecem regidos pela Lei Municipal 1553 de 2007. Para realizar essas adequações, é necessário ajustar a tabela de índice, tendo em vista o impacto financeiro que faz parte do anexo do projeto de lei. Consideramos ainda que esses ajustes em ganho real serão previstos no artigo 56, inciso 1º, na Lei Municipal 3442, de 1º de outubro de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. O aumento previsto nesse projeto de lei será para fins de complementação do piso do magistério a esses professores que, o mesmo com a última revisão geral anual e aumento salarial, não atingiu o valor do piso previsto na lei federal. As diferenças concedidas será apenas para os professores que, por força da Lei 3308/2024, passaram para o quadro de extinção, mas que continuam com seus direitos preservados pela Lei 1553/2007. Solicitamos aos nobres vereadores, especialmente em atenção ao projeto de lei, especialmente porque se trata de melhoria salarial de um quadro de profissionais que é relevante importância para o município, pagando-lhes o que é devido. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem. Manuel Viana, 3 de junho, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 62/2025. Projeto de lei número 62/2025. Abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2024 na Lei Municipal número 3465, de 10 de dezembro de 2024. Justificativa. Senhores vereadores e vereadoras, o Poder Executivo encaminha a essa Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2024 na Lei Municipal 3465, de 10 de dezembro de 2024, para aquisição de equipamentos agrícolas, como uma encilhadeira, uma plantadeira, plantio convencional, pastagem inverno e verão, de 2 tratoritos. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem. Atenciosamente, 3 de junho, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 63/2025. Projeto de lei número 63/2025, em regime de urgência. Projeto de lei. Abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2024 na Lei Municipal 3465, de 10 de dezembro de 2024. Justificativa. O Poder Executivo encaminha a essa Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2024 na Lei número 3465, de 10 de dezembro de 2024, em virtude de que a empresa ganhadora do processo do calçamento por contribuição de melhoria pediu desistência do contrato em função de documentações. Sendo assim, passaremos para a segunda colocada, o qual já apresentou a documentação necessária para dar andamento ao processo. Dessa forma, foi solicitado o estorno do empenho da primeira colocada, o qual estava com restos a pagar. E, para continuidade, precisamos dessa reinclusão do saldo de empenho acima citado para o orçamento 2025, o valor de R$ 1.120.339.054, para não atrasar o planejamento das obras de 2025. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e o aprovem em regime de urgência. Atenciosamente, Manuel Viana, 5 de junho, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Coloco em votação nominal o pedido de urgência. Vereador Alemão Reis. Sim. Vereador Roitmo Manganelli. Sim. Vereadora Ione Caminha. Vereadora Tere Munistock. Sim. Vereador Ricardo Bacelar.
Sim. Vereadora Luísa Meus. Sim. Vereadora Catiane Alves. Sim. Vereadora Solange Melo. Sim. A urgência foi aprovada por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 64/2025. Projeto de lei número 64/2025. Abre crédito especial e suplementa por excesso de arrecadação na Lei Municipal 3465, de 10 de dezembro de 2024. Justificativa. O Poder Executivo encaminha a essa Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por excesso de arrecadação na Lei Municipal 3465, de 10 de dezembro de 2024, em virtude da construção de 3 cisternas através do recurso oriundo do termo de convênio FPE, número 2721/2022, avançar na agricultura, pecuária, produção sustentável e irrigação. Diante dessas razões, citamos aos nobres vereadores que avaliem o presente projeto de lei e o aprovem. Atenciosamente, Manuel Viana, 5 de junho, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 65/2025. Projeto de lei número 65/2025. Abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2024 na Lei Municipal número 3465, de 10 de dezembro de 2024. Justificativa. O Poder Executivo encaminha a essa Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2024 na Lei Municipal 3465, de 10 de dezembro de 2024, tendo em vista a reforma do prédio do Centro de Cultura e a ausência de orçamento na Secretaria, a necessidade para que o espaço seja, com os reparos previstos, finalizados e seja usado para várias reuniões e momentos de diálogos durante a Mercomix 2025, evento que leva o nome do nosso município e a vários lugares do Estado e país. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e aprovem em regime de urgência. Atenciosamente, Manuel Viana, 5 de junho, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Passamos para o espaço dos líderes de bancada, onde cada líder tem 5 minutos para se pronunciar sobre as ações de sua bancada. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, eu suspendo a sessão por 5 minutos para a elaboração dos pareceres do projeto de lei número 63/2025. A sessão está encerrada.
Retornando aos trabalhos, passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 63/2025. Projeto de lei número 63/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo procedimentos regimentais desta Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei número 63/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. Projeto de lei número 63/2025 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 17/2025. Requerimento número 17/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, a vereadora signatária deste poder vem, após ouvido o douto plenário, requerer à plenária a aprovação da justificativa de sua ausência na sessão ordinária do dia 26 de maio de 2025. Justificativa. A ausência justifica-se pelo fato de que a vereadora esteve participando no treinamento sobre o Sistema Nacional de Cadastro Rural, CNCR, Declaração para Cadastro Rural, DCR, promovido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O referido treinamento ocorreu no período de 26 a 30 de maio de 2025, na sede da FAMURS, em Porto Alegre. Documento comprobatório em anexo. Sala de sessões, 30 de maio, Solange Melo, bancada do PDT. Coloco em discussão o requerimento número 17/2025. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O requerimento número 17/2025 foi aprovado por 7 votos. Passamos para o espaço de comunicação pessoal, onde cada vereador tem 8 minutos para se manifestar. Palavra à disposição. Palavra à disposição. Com a palavra, a vereadora Ione Caminha. Senhor presidente, demais colegas vereadores e assistência aqui presente. Eu fiquei contente também ver, né, que as partes, professores executivos, se acertaram. Né, pessoas que lutam pelos seus direitos, né, pela sua classe, que nem nós do Estado, que também não temos, eu que sou aposentada, dificilmente nós temos um aumento bom. Sempre quando temos um aumento, é muito pouquinho. Então, acho muito justo os professores lutarem por sua classe, por seu salário, né, pelo seu bem-estar. Por quê? É uma profissão onde todas as profissões passam. Qual é a profissão que não passa pela mão de um professor, né? Pode ser médico, pode ser advogado, todos passam pela mão do professor. Então, de primeiro, o professor era elite. Hoje, nem dão mais bola ao professor, né? Mas eu acho muito justo cada um que lute por seus direitos, né? Como eu vejo o agro lutando pelos seus direitos, eu acho que, né, também todo mundo pode lutar pelos seus direitos. Então, os professores estão de parabéns. Acredito que agora estão satisfeitos, né, com esse acerto que tiveram com o Executivo. Também quero falar aqui que eu estive em Porto Alegre, estive lá visitando, estive na Secretaria de Desenvolvimento, né,
Tive também lá no gabinete que tem em Porto Alegre, o deputado Luiz Carlos Reis, onde cheguei lá e o Vinícius me recebeu e me disse que eu estava bem antecipada, porque o deputado, o senador Luiz Carlos Reis, tinha dito que ia mandar uma emenda para nós, para a bancada progressista. Ficou tudo acertado, ele ligou para o presidente do partido na minha frente, que seria entregue segunda-feira a emenda para o prefeito, que é 385 mil para uma van com acessibilidade. Então, nós ficamos bem contentes, né? Não era para mim, era para a bancada, é para a comunidade, para a nossa região, não é? E aí, quando eu vinha vindo, aí liguei para o Vinícius, se já tinha mandado a emenda para o nosso presidente entregar no gabinete. Só que o Vinícius me disse que tinham trocado. Quem ia entregar era um assessor do deputado, porque tinham ligado. Foi bastante pôr uma foto no Face, meu Deus, trocaram tudo. E eu sou uma pessoa que faz 54 anos que sou filiado no Partido Progressista. Passei para o PSB, todas aquelas siglas Arena, PDS, mas sempre no mesmo partido. Sempre votei por Luiz Carlos Reis, para deputado federal, para deputado estadual, e hoje ele estava me ligando agora de tarde, só que eu não atendi ele, porque eu estava na rua. Mas ele me disse que vinha essa emenda para nós todos. Eu não sei por que foram ligar para assessor do deputado Luiz Carlos Reis para trocar. Mas eu não tenho ego assim, não é para mim, eu nem quero. Não quero aparecer com emenda. Eu quero que a minha comunidade receba nessas emendas, que é para o bem da comunidade. Então, eu fiquei assim muito triste. E eu vou falar para o Luiz Carlos Reis. Eu fui eleitora dele sempre. Está ali no meu celular, ele me ligou agora. Eu não vi, eu estava na rua. Mas eu vou falar com ele amanhã, porque eu fiquei muito chateada. Aí, o Ruivo veio e marcou para amanhã 1h30. Eu não vou me fazer presente. Não vou estar na cidade, não vou me fazer presente, porque tinha acertado que ia ser para hoje de manhã. Então, eu fiquei bem satisfeita com ele. E vou dizer para ele que eu acho que ele vai perder meu apoio. E sempre teve apoio aqui em Manoel Viana, sempre votei para ele, sempre no mesmo partido, sempre. Nunca mudei de partido. Claro que tem gente que muda, porque às vezes, né, precisa, mas eu nunca mudei. 54 anos PP. E não vai ser agora que vão terminar com o meu partido, entrando assim com essas coisas que eu não gosto, que eu não gostei. Então, eu vou falar com o deputado amanhã. Outra coisa que eu queria me referir também, onde eu vi esses dias uns comentários, assim, que os cachorros na rua, cobrando os vereadores. Mas quantas vezes foi falado aqui, não é responsabilidade nossa. Nós fizemos a nossa parte, já, a vereadora Luísa, o vereador Roy, todos já falaram aqui, a vereadora Tere. Então, agora é parte do Poder Executivo, né? Essa sanidade, essa fiscal, né? A sanidade mental da saúde. Então, acho assim, ó. Acho que o prefeito tinha que entrar em contato, né, com Alegrete, São Chico, para ver um canil, né, para ver se arruma, né, fazer uma parceria para arrecadar os cachorros, porque aí bota as culpas em nós vereadores, e aí já vem com um monte de coisa, pessoas às vezes, né, mas pelo amor de Deus, sempre acho o que falar dos vereadores. Nós estamos fazendo o nosso trabalho. Eu não admito que assim qualquer coisa é os vereadores. Não é os vereadores, não. Nós não temos capacidade de tirar os cachorros das ruas. Nós falamos, nós fizemos a nossa obrigação, mas é o poder público que tem que fazer esse trabalho. Outra coisa que eu também queria falar, que tenho me reclamado muito, é dos banheiros da praça, que também já foi pedido aqui, né? Que estão horríveis. E agora vem a Mercomic, acredito que eles vão arrumar esses banheiros, né? Porque está muito feio, vem pessoas de fora, nossa Mercomic recebe muita gente de fora, e nesses banheiros, assim, né? Não fica nada bem para a nossa cidade, né? Eu acho que, de certo, vão arrumar. Também o Reutemann ali pedindo para arrumar as calçadas, também realmente estão feias, né? Porque de primeiro eu não deixava entrar o caminhão na praça. E agora eles entram e vão estragando as calçadas. Também estive na Secretaria de Desenvolvimento, onde a vereadora Luísa foi, lá em Bagé, né, vereadora? Lá estava o Covate, o Wilson, Covatão, como eu digo. Eles me passaram tudo que vai vir por Manoel Viana. Falaram no programa Troca-Troca, que esse ano é 100%, né? Então, acho que a vereadora vai falar que ela foi lá, né, onde se faz falar, né? Porque eu gravei tudo que lá me disseram, mas eu não fui a Bagé, né? Tu que vai falar, o que foi dito lá. Eu fiquei bem contente que vai vir também dinheiro para Manoel Viana, né? E fiquei com outras promessas lá, mas agora, quando eu vi, eu ficar bem quieto, não vou falar nada, a gente não pode alarmar, tem que ficar quietinha.
Para hoje é só. E amanhã eu vou ao Livramento, também vou participar lá da reunião do Corete, né, que é uma obrigação nossa dos vereadores, né, onde vieram tomar uma Viana. Estarei lá, se Deus quiser, vou participar. Eu gosto de participar. Eu não quero ficar só nesse mundinho aqui, eu gosto muito de sair, conversar com vereadores, conversar com prefeitos, porque aqui nós precisamos disso. Nós precisamos conversar com as pessoas, né? Precisamos conversar com prefeitos, com vereadores, para ver como está seu município, como que está o andamento, né? Eu acho tão interessante, então, por isso que eu gosto de ir. E ninguém vai nunca me proibir de ir, porque quando eu tiver necessidade de ir, eu vou ir, né? E outra coisa que eu vou falar assim, aquela velha do jornal estava muito feia. Aquela não era eu não sou tão feia assim, né? Eu sou mais bonitinha. Aí fiquei faceira que me chamaram de fofoqueira. Mas vão achar o que fazer, né? Agora, me põem na justiça, falam de mim, me denunciam. E ainda vem eu de fofoqueira, eu queria saber quem é que manda essas notícias, eu discuto, né? Mulher fofoqueira é feia, mas o homem também é, né? E tem homem fofoqueiro, né? Não é só as mulheres que são fofoqueiras. Então, para hoje é só, muito obrigado e uma boa semana a todos. Com a palavra, a vereadora Tere Munistock. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente e todos que nos acompanham pelo Facebook. Bom, hoje eu quero deixar aqui os parabéns ao secretário, o Clândio, né, que essa semana eu fui chamada para verificar referente a uma rua, a Rua do Beco, ali perto da Dorvalina, né, e realmente eu pude comprovar que a rua estava um caos. Inclusive, até o caminhão do lixo atolou naquela rua. Então, antes mesmo de eu fazer o pedido, no outro dia, os moradores já estavam me mandando foto que eles já estavam arrumando. Então, não é só reclamar, né? A gente também precisa reconhecer quando eles fazem a parte deles, né? Nós, como vereadores, fiscalizamos, né? Mas, como disse a vereadora Ione, quem executa é o executivo. Então, eu quero agradecer, né? Porque pela agilidade e pela competência. E também, este final de semana, eu tive o privilégio de estar no Distrito Federal. E foi um final de semana marcante na minha vida, porque nós tivemos o primeiro encontro das mandatárias do Brasil, e ali nós tivemos mais de 1.000 mulheres reunidas, né? E eu quero deixar aqui o parabéns, porque foi tudo muito organizado, tudo com muita excelência, tudo com muito carinho. Então, eu quero parabenizar a presidente do PL do Rio Grande do Sul, a Adriana Serini, que fez tudo com muita excelência. E ali foi discutido vários assuntos, entre eles foi falado muito sobre o autismo. E este assunto todos sabem que aquece o meu coração, né? E nós precisamos dar uma atenção especial a este assunto. E também foi falado ali referente à importância da mulher na política. Porque quem convive comigo, essa fala já faz muito tempo que anda comigo, que eu não tenho dúvida nenhuma que Deus tem levantado uma geração de mulheres para fazer a diferença. Mulheres com objetivo, mulheres com valores, mulheres com princípio. Eu acredito nisso. E ali eles incentivaram nós, mulheres, a cada vez mais nos posicionar, né? Não recuar, não retroceder, indiferente das afrontas, das ameaças, dos obstáculos que nós viemos encontrar, mas que nós não venhamos retroceder. Porque, como foi falado ali, uma mulher sábia edifica uma casa, mas uma multidão de mulheres sábias edifica uma nação. E eu acredito que a nação brasileira vai ser impactada por essas mulheres que estão se levantando, se posicionando. Bom, a Câmara de Vereadores de Manoel Viana é um exemplo disso. Este ano nós temos 5 mulheres aqui. E isso é muito bom. E essa minha fala não é uma fala feminista. Não estou falando que nós, mulheres, somos melhores que os homens. Não. Nós somos apenas diferentes. Mas, trabalhando juntamente com os homens, nós fazemos a diferença. Nós fizemos um trabalho com excelência. Mas eu quero deixar aqui, frisar aqui, que todas as despesas foram pagas pelo meu partido, pelo partido PL. Eu não fui com o recurso da Câmara, eu fui
com o total apoio do meu partido. E eu sou muito grata a isso. Então, essa semana seria isso. Meu muito obrigada e que Deus nos abençoe. Com a palavra, a vereadora Luísa Meus. Senhor presidente, colegas vereadores, a plenária aqui presente, os que estão nos assistindo pelo Facebook, os que irão nos escutar pela Rádio Bicuí na quarta-feira, meu boa noite a todos. Vereadora Ione, tive mesmo uma capacitação, na verdade eu não fui como vereadora, eu fui como extensionista, foi uma capacitação técnica que tivemos em Bagé, eu e outro colega meu, fui como extensionista social, representando o nosso município, para a apresentação do programa Operação Terra Forte, que vai ser um programa que vai contemplar todos os municípios do estado, e Manoel Viana vai ser 22 agricultores familiares vão ser contemplados com até R$30 mil desse programa, mas que ele ainda não foi lançado oficialmente, por isso também não se tem muitos detalhes 100%, né? A gente foi lá na reunião, eles nos disseram o que vai ser para cada município, mas o lançamento oficial dele não teve, né? Vai ser amanhã, juntamente com o programa Milho 100%. Vão ser 2 programas que vão ser lançados amanhã, e entre eles está o Terra Forte, e o Covate estava realmente lá em Bagé, apresentando o programa junto à Secretaria de Agricultura. E nessa contemplação, nosso município vai ser contemplado com um trator para a Secretaria de Agricultura, e 22 produtores, em 2 etapas, vão ser contemplados com esse recurso. 7 agricultores no primeiro semestre, depois mais 7, depois mais 8. E esse cadastro ele vai ser amplamente divulgado, então, pela Emater, porque ele vai ser operado pela Emater. Mas quem vai fazer a seleção desses produtores, então, é o Conselho Agropecuário. Nós vamos ser só os técnicos que vão estar acompanhando os projetos. E eu estive conversando com o Geber, o secretário de Agricultura, hoje, e vai ser lançado também o milho 100%. O troca-troca de sementes, ele faz um bom tempo que existe, e aqui no município ainda fui eu, como secretária de Agricultura, que fiz a inscrição do município no programa Troca-Troca de sementes, e este ano a vantagem que vai ter é que os produtores não vão precisar pagar a transgenia. Então, a tecnologia de transgenia que era paga pelos produtores no ato da inscrição, então o governo do estado ele vai ceder para o agricultor a transgenia do milho, para que eles possam ter, então, uma produção de alimentos na sua propriedade, para manter os animais da propriedade, já que todos os municípios do estado, né, a grande maioria, tem passado por situações bem precárias, quando não é enchente, é estiagem, ou no caso do ano passado, né, os 2 momentos. Então, eu estive conversando com o Geber, ele vai participar, então, e o município vai fazer as inscrições. Amanhã vai ser o lançamento em Porto Alegre, então, do programa Operação Terra Forte e Milho 100%, para que os agricultores familiares eles possam ter uma produção qualificada dentro da propriedade. E amanhã, então, já que vai ser o lançamento do programa, sim, a partir de amanhã vai ser amplamente divulgado o programa através da Emater, através da Secretaria de Agricultura, para que os agricultores familiares possam se inscrever e a gente possa passar as orientações oficiais de como vão ser destinados esses recursos. Então, era o que tinha para hoje. Obrigada. Com a palavra, o vereador Roitmo Manganelli. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência que você faz aqui presente, comunidade geral que nos assiste. Eu gostaria de iniciar a minha fala falando referente aos pedidos meus para essa semana, junto ao Executivo, que é a criação do projeto voltado aos idosos. A gente sabe que em 2021 o município aderiu à rede Bem Cuidar RS, e até 2023
tinha sido contemplado 1.333 idosos dentro do nosso município. Só que a gente, se for a fundo, com certeza a gente vai ter um dado muito preocupante em relação aos nossos idosos. Tem muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e em situações precárias. Eu posso falar isso com convicção e com provas, porque eu entro em várias casas durante a semana, a gente vê cada situação assim, ó, e muitos idosos que moram sozinhos, em situações muito precárias mesmo. A gente sabe que, olha, é subhumano certas situações dessas pessoas, e eu acho que é um cuidado mínimo que nós, como estamos representando o povo, todos nós queremos chegar a essa fase. E a nossa população, com certeza, é bem elevada no número de idosos. Eu não peguei a porcentagem, assim, mas nós temos uma população idosa bem considerável. E muito bonito quando a gente se tem um idoso na família, eu tenho, tanto do lado do meu pai como da minha mãe, e a gente poder conviver junto e dar a atenção mínima que eles merecem, porque a gente sabe que muitas vezes uma pessoa idosa, ela é descartada, é ficada como um estorvo em muitas situações, e infelizmente isso aí a gente não quer para nós, não quer para os nossos, e muito menos para pessoas da nossa comunidade, que a gente vê assim, praticamente jogadas às traças, como você diz. É muito triste a gente ver. Até o dia que eu tive conversando com o secretário da Saúde ali, ele nos comentou ali que o Conselho do Idoso não estava ativo, e nos próximos dias ele seria reativado ali, com os órgãos competentes, cada um fazendo a sua parte ali, porque na parte da saúde, com certeza, a gente tem os agentes de saúde, faz esse meio campo, a gente tem, na parte feminina, uma grande atenção, que a gente sabe que muito do público feminino é atendido também no projeto Vida em Movimento, que é um projeto que deu certo e vem há anos contemplando a parte da saúde, a gente diz isso porque 99% são público feminino, mas o público masculino é bem preocupante, e a gente sabe que tem um certo receio, as pessoas têm uma resistência, e muitos têm um temperamento bem complicado de lidar, a gente sabe. A gente só vê assim, a gente já tem uma noção. Mas é bem preocupante, é triste de ver assim. Eu acho que essa atenção a mais aí, um projeto voltado aí com assistência que tem esse acesso e consegue chegar e responsabilizar essas famílias, porque essas pessoas não estão sozinhas, com certeza por trás, se for procurar, em algum lugar tem um parente que tem a obrigação de dar o básico do básico para essas pessoas que muitas vezes não têm. Outra parte também que eu pedi a questão de dar uma olhada com bons olhos, como você diz, na nossa Praça Central, que é a vitrine do nosso município, assim como a vereadora Ione citou agora, os banheiros ali, a gente sabe que já foi dado foi dado um reparo já de imediato ali, que estava bem complicado, teve já uma equipe de pedreiros ali para ver a questão da reforma de ser feita ali, pelo menos, não vão derrubar, mas pelo menos vão ajeitar e ser capaz de uma pessoa entrar ali, porque hoje eu acho que nem os cachorros se animam a entrar dentro daquele banheiro. É só ir olhar, agora já tá um pouco melhor, mas há um mês atrás, alguém, com certeza, de nós aqui já chegou ali perto, não dá nem para chegar a 2, 3 metros ali, quando mais entrar lá dentro. A questão das calçadas da mesma forma que eu também pedia reparo nos brinquedos ali, foi de imediato, ali passou 15 dias, foi tirado ali, foi feito o reparo. A gente daí fica agradecido, porque são pessoas que nos solicitam, e todo mundo que cruzar na praça sabe da dificuldade das calçadas. A gente, provavelmente, de repente, o executivo tem um projeto de revitalizar ali, trocar, fazer de outra forma ali aquelas calçadas ali, porque as raízes das árvores, ao longo dos anos, ali vai tornando dificultoso, e com certeza ali, pelo menos para o pessoal poder trafegar ali, as pessoas idosas ali, não vinha a ter um acidente ali. Sobre a ótima notícia que a vereadora nos trouxe aqui, ela me ligou de lá bem entusiasmada, me mandou uma mensagem de prontidão, eu disse para ela que ótima notícia, porque quem ganha é o município, não é questão da sigla partidária, a gente é oposição do executivo hoje, mas a gente com certeza
preza pelo bem de Manoel Viana. Independente de quem consiga trazer um recurso, a gente fica agradecido. Seja a sigla partidária que trouxer. Quando eu estava na Secretaria de Saúde, chegava vereadores de outro partido ali e me perguntavam. Em algumas ocasiões ali, vereadoras do MDB na época, chegaram ali e me perguntaram à época, nós estávamos numa dificuldade muito grande. Eu digo, olha, vereadora, naquela época ali a gente ficava contente com uma Kombi. Eu digo, se vinha um carro e uma Kombi para nós é de grande valia. E realmente, na época a vereadora Marina conseguiu para nós. E em todos os meios de comunicação a gente sempre evidenciou, embora ela sendo de partido contrário na época nós, a gente sempre evidenciou, porque supriu a necessidade na época da secretaria e com certeza quem ganhou foi a população. Muitos tiveram que ir a Porto Alegre de Kombi. Era dificultoso, mas ajudou muitas pessoas. Eu, inclusive, em algumas oportunidades, como secretário, fui. É uma viagem muito cansativa, mas não caiu pedaço e, com certeza, ajudou muitas pessoas naquela época. E, indiferente do partido que for, com certeza, o senador Reise deu uma atenção. Vai ser muito bem-vinda essa viatura. Amanhã vai ter entrega simbólica, porque a gente já sabe que virá. A vereadora constatou isso aí, nos confirmou no dia, eu fiquei muito feliz. E, com certeza, quem ganha é Manoel Viana. Indiferente de ter sido o PP que conseguiu, tomara que venha mais e mais. Quem ganha é nós. Referente à fraude do INSS, que eu citei na semana passada, pedindo informações ao Executivo, de prontidão, a vereadora Solange, no seu espaço de comunicação, me deu um retorno ali, que estava sendo feito algumas ações junto ao Executivo ali. Acho que no dia seguinte, na terça ou na quarta, ali saiu no site da Prefeitura, que o PROCON estava à disposição para dar todo o apoio a esses aposentados que se sentirem lesados ou até mesmo estão em dúvida. E junto aos Correios também eu fiquei sabendo, até presenciei uma senhora de um benefício e uma aposentadoria. Em um caso ela não tinha nada, e no outro, na hora que eu estava ali já foi acusada ali que ela tinha um desconto ali que ela não autorizou. Então a gente pede a atenção dessas pessoas ou de familiares, levar um documento de identificação junto ao PROCON ou até mesmo ao Correio, é de imediato. Olha, não dá 2 minutos ali, a Karina ali já passou ali, se estão descontando ou não estão descontando. Já abre o chamado ali, dentro de 15 dias ela falou para a senhora ali, e que vem a resposta ali, de como fazer os trâmites seguintes. Para essa semana era isso. Muito obrigado. Palavra à disposição. Palavra à disposição. Peço que a vice-presidente assuma o trabalho para que eu possa me manifestar. Assumindo os trabalhos da mesa, passo a palavra ao vereador Luner Martinez. Meu boa noite a todos, senhora presidenta, colegas vereadores, assistência aqui presente. Mesmo hoje, estando meio ruim da pressão, não podemos deixar de vir, além de ser só na segunda-feira, apesar que eu toda semana estou presente na Câmara, das 7h30, das 8 horas até as 13 horas da tarde. Não poderia deixar de vir cumprir com minhas obrigações. Gostaria de começar a falar sobre o pronunciamento do senhor vereador José Reis, na semana passada, aonde me compadeci de seu discurso, no qual o senhor falou abertamente sobre suas dívidas pessoais. Quero esclarecer que, quando mencionei a questão do auxílio com cestas básicas, em nenhum momento foi com intuito de expor ou questionar seus bens. Meu objetivo foi apenas destacar a situação da necessidade enfrentada por muitas famílias em nosso município e reforçar que, quando há união e vontade, todos nós podemos ajudar, colega vereador. No entanto, lamento que o senhor tenha interpretado minha fala com um ataque pessoal e tenha revertido a situação, se colocando como vítima na história. Isso nos leva a uma reflexão. O que dizer, então, das pessoas mais carentes da nossa cidade, que enfrentam dificuldades extremas
E muitas vezes precisam vender o pouco que têm para que dívidas ou simplesmente para quitar dívidas ou simplesmente para comer. Vejo muitas famílias, pessoas carentes, que não deixam de ser trabalhador, mas muitos porque ou têm 1 ou 2 mais filhos, têm gastos, não adquire muita coisa no longo da vida, mas mesmo assim não deixam de ser trabalhador e honesto. Como o senhor disse, na semana passada, todo mundo conhece o vereador Luna, todo mundo me conhece. 10 anos, levando o pessoal aqui da região para trabalhar em vacaria, cuidando do pomar de maçã, muitos ex-presidiários, mas tinha suas famílias também, são seres humanos que eu levava para trabalhar, dava emprego, que não tinham oportunidade. Eu acho que todo mundo tem o direito de um recomeço, e eu dei oportunidade para várias pessoas nesses 10 anos. Manuel Viana, tenho prova, tenho testemunho. Várias vezes nos meus faces antigos, tem ali as fotos do pessoal trabalhando lá, e não deixava de ser um cidadão. Muitos ex-presidiários lá trabalhavam normal, como todos. Sobre bens, que bom que o senhor adquiriu seus bens trabalhando. Ótimo, méritos para o senhor. Teve êxito. E sobre a dívida, que o senhor se vitimou aqui, a gente vê vários agricultores, a gente sabe que tem dívidas, mas com mansão, com caminhonetas, carrão, aí, com certeza, se desfazendo um pouco dos bens aí, com certeza quitaria suas dívidas. Aproveito também para compartilhar uma conquista importante com o apoio do secretário Beto Fantinel. Conseguimos viabilizar 200 kits de alimentação que chegarão ao nosso município no dia 26 de junho de 2025. Esse resultado é fruto de um ofício que protocolei pessoalmente durante uma viagem à capital. Trata-se de um passo concreto e efetivo em prol da nossa comunidade. Seguimos firmes, trabalhando por quem mais precisa. Então, aproveitando mais uma vez, que estou usando a tribuna, também gostaria de dar os parabéns ao pessoal envolvido no futebol de Manuel Viana, da equipe do Meia Boca Juniors, aonde teve um pessoal, uns atletas de fora do município, aqui fazendo teste no fim de semana, aonde nós tivemos 5 atletas aqui de Manuel Viana, inclusive dar os parabéns aí para o meu filho, que foi aprovado para fazer um teste no Grêmio, Luander, meus parabéns. Quando se trata de família, isso é um orgulho para mim, como pai. Com certeza, o que tiver no meu alcance, que eu puder incentivar e ajudar, vou incentivar e vou para que ajudar. Também dou os parabéns para o Maciel, que é um trabalho que ele vem fazendo aí há mais de 2 anos. Desde que chegou aí no município, ele vem incentivando essa gurizada aí. Algumas coisas, até uns questionamentos, nos deixa triste, no qual, nos nossos cidadinos, uma equipe do QG entrou com recurso, aonde a equipe da Arieira Bairro tinha 2 atletas, menores de idade, para retirar eles, sendo que deveriam incentivar mais. Depois se queixam que nosso futebol está terminando no município, na cidade. Se os que têm que incentivar estão ajudando a terminar com o futebol. Dar os parabéns aí para o nosso diretor, Samuel, que vem fazendo um belo trabalho. Samuel está de parabéns. Infelizmente dizia no regulamento que não, mas fica aí para nós pensar futuramente, quem sabe esses menores de 14, 15 anos que querem participar de um torneio de futebol aqui no Cidadino, no município, com autorização dos seus pais, que participem, vamos colocar. Mas isso nos deixa triste. Se perdeu na bola, perdeu no jogo, aguenta o repuxo, porque
eu digo, a gente tem que aguentar. Quando o vereador José Reis falou aqui, num pronunciamento dele, dizendo, chamando alguém de covarde, porque não vinha se pronunciar, que ele ficava por último, fez uma choradeira aqui, usando a tribuna, chorando. Está aí, ó, o senhor fica por último e eu não estou chorando, o senhor vir ficar por último para me rebater. Se tiver que vir, eu vou vir, mas vou usar da verdade e jamais falar da mentira. Também agradecer ao secretário de Obras, o seu Cândido, no qual procurei ele a semana passada, tinha 2, 3 quadras ali para patrolar onde entrou água nas casas, e prontamente, 2, 3 dias, mandou a patrola lá e solucionou o problema daquelas pessoas. Uma coisa simples, mas que nós não tinha na gestão passada, nós estamos tendo agora. Também o secretário de Saúde, pelo belíssimo trabalho que vem fazendo. Agora, o dia 20, vai um pessoal para Porto Alegre, onde vão fazer uns exames cardiológicos, lá através da clínica do convênio da Alvergues. Já tenho 2 pessoas que vão ir, ele encaixou para mim, e se tiver mais alguma família que precise de algum exame, que nos procure aí para nós orientar e dizer como se proceder para ir lá realizar esses exames ou essa consulta na capital. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Luner Martinez. Palavra à disposição. Com a palavra, o vereador Alemão Reis. Assistência, os companheiros, colegas vereadores e assistência. Em primeiro lugar, quero agradecer ao pessoal do CMT pela belíssima escolha das prendas municipais do nosso município. Também, no próximo final de semana, nós vamos ter entreveiro de peões e à noite um baile com entrega de faixas e crachás lá no Tropilha Gaviona. A minha preocupação é tão grande que eu não vou mais perder meu tempo a vir aqui na tribuna simplesmente para ser ofendido ou para ofender. É muito falta de elegância. Então, eu fui eleito para representar a minha comunidade, para construir cada vez mais no nosso município. Porque quando se trabalha, para os jovens, quando chegam aos seus 20 anos, abrem um livro, um caderno para escrever as suas páginas. Aos 40 chegamos ao meio e aos 60 anos fechamos o nosso livro, fechamos a nossa história e ali em diante podemos ter uma vida melhor, se é uma vida que tivemos de trabalho, se é uma vida que trabalhamos para ter uma vida melhor, para não trabalhar 8 horas por dia. É uma vida que não tem sábado, que não tem domingo. É uma vida que se constrói porque se quer um grande êxito para a sua família. Mas tem as pessoas que preferem os seus domingos, se divertir, e cada um faz a sua escolha. Aos 60 anos, construíram a sua história, e essa história faz da sua capacidade, daquilo que percorreu durante a vida, da sua honestidade, da sua inteligência e da sua soberania, e com respeito com o dinheiro público. Isso eu sempre trago comigo, porque eu aprendi desta forma.
Hoje estou preocupado com o agronegócio, que este governo, sobre a securização, nós meteu 5% de imposto de renda, mais 5% imposto nos créditos dos agricultores. Estamos indo à falência. E esta falência vem deste país, que é governado de uma forma que eu não concordo, mas preciso respeitar. Nós temos mais de 6 milhões de cestas básicas. Não sou contra a cesta básica. Sou a favor e busco e quero que tenha cesta básica. Mas tem que existir desta cesta básica a contrapartida destas pessoas, que a contrapartida é o trabalho. Precisamos, desta forma, também trabalhar uma contrapartida com este governo que está aí para dar as coisas, e ainda nos resta os aposentados, e temos 30% de trabalhadores que trabalham diuturnamente para sustentar este país. País desgovernado, país que está fazendo uma história muito triste, e vocês vão ver, daqui 3 anos, eu nesta tribuna, quero guardar estes meus pronunciamentos. É muito triste, é lamentável o que está acontecendo com os nossos agricultores, com nossos produtores, com aqueles que trabalham. Precisamos que se una o pessoal, os deputados do PT, os deputados do PDT, e também façam uma força junto ao governo federal para que nós possamos ter esta conquista do alongamento da dívida dos produtores rurais. Temos no município do Alegrete um deputado federal que não ouvimos a voz uma vez para ajudar os seus conterrâneos gaúchos que estão sustentando o país, o agronegócio, e por intempéries de tempo, de seca e de enchente, estão com a necessidade, não de negar as dívidas, e sim do alongamento das dívidas. Nada estão fazendo, estão simplesmente ignorando aqueles que trabalham e aqueles que sustentam o nosso país. Isso faz parte da minha história, dos meus 60 anos, e que eu escrevi no meu livro e vou deixar para os meus filhos. E por isso jamais vou vir nesta tribuna e dizer que alguém tem que vender alguma coisa para pagar. Cada um faz a sua vida e faz a sua história, escreve seu livro, e eu tenho respeito, e jamais vou ser tão mal-educado, tão incompetente numa tribuna de responder asneiras deste tamanho, porque eu sou eleito para legislar, e não preciso que escrevam carta para ser lida na minha frente, porque eu falo do coração. Eu não falo o que escrevem para mim falar, porque eu tenho sentimento, porque eu sou um ser humano, porque eu tenho uma consciência de pessoa que trabalha e que luta pela sua família e pelas famílias mais pobres que precisam tanto de ajuda. A carta que é escrita é uma carta que não é do coração, é uma carta da incompetência, da insegurança de não saber o que vai se falar. E eu falo, e sei falar, e falo de coração. E também quero, antes de encerrar este meu pronunciamento, que hoje, na parte da tarde, recebi o telefonema do Ruivo de Santiago, que amanhã vai vir entregar uma emenda para o Partido Progressista de Manuel Viana. Para mim, que estou chegando no partido, é muito honroso um produtor rural, um senador, vir até o município de Manuel Viana e fazer a sua parte e contribuir com a saúde. Meus parabéns aos progressistas, meus parabéns àqueles que lutam pela saúde, e que mais deputados, mais senadores consigam trazer verbas para o nosso município, para que nós possamos cada vez mais tratar com dignidade e com respeito na área da saúde a nossa população. Amigos produtores de Manuel Viana, vamos à luta, não vamos perder esta causa porque o governo está nos ignorando. Vamos, com garra, com competência,
chegar lá e com trabalho com o senhor, Deus nos vai ajudar e o tempo vai ajudar e nós vamos produzir e vamos conseguir saldar as nossas dívidas. E cada um fique com suas caminhonetas, porque é uma ferramenta de trabalho. Obrigado, senhor presidente. Palavra à disposição. Palavra à disposição. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Eu encerro a presente sessão e convoco os colegas vereadores para a sessão ordinária no dia 16 de junho de 2025, às 19 horas. A sessão está encerrada.